Tá joia. Então, bom dia a todos e todas. É muita satisfação tê-los aqui já em janeiro, né? Iniciando os trabalhos, iniciando o ano com turbina ligada. Eu gostaria de iniciar desejando aí um feliz ano novo, que seja de paz, de harmonia, né, junto à família de vocês, e que possa ser de paz e harmonia também aqui dentro do nosso ambiente universitário, independente do futuro aí próximo, das modificações do futuro próximo, né? Que, independente do que acontecer, seja de paz, tá certo? E aí a gente começa aqui os trabalhos com essa chamada do FINEP Proinfa, né? De expansão. A gente tem um procedimento hoje sistematizado pelo Grant Office, padronizado. Então, eu gostaria de agradecer aí os trabalhos da equipe do Grant Office, com a liderança da professora Marilda e da Mariana também, que vão, então, acolher as demandas de vocês e vão colocar nesse procedimento toda a dedicação delas, né, à frente desse Grant Office. Eu julgo que estamos numa fase boa com a FINEP, né, porque tivemos aí a aprovação de projetos importantes no ano passado. No de recuperação não foi na primeira chamada, mas nós entramos com recurso, eles aportaram mais verbas e nós conseguimos, então, ser atendidos também, né? Eu acho que foi por volta aí de 20 milhões. E nos outros editais também nós tivemos um resultado muito positivo com esse procedimento que a gente está tendo dentro do Grant Office. Então, passo de volta para a Marilda, para acolher toda a demanda de vocês, coloco à disposição de vocês toda a equipe do Grant Office, e volto a dizer, gostaria de agradecer demais o trabalho muito sério que essa equipe transformou, né, as demandas da Unicamp em uma coisa que a gente pôde ter um olhar padronizado, contando com pareceristas externos, para conseguir acolher e juntar toda a demanda, né? Então, o nosso trabalho aqui da PRP tem sido bastante exaustivo, no sentido de a demanda é muito grande, mas que tem sido, assim, uma validação dos procedimentos propostos, a gente tem tido bons resultados nessa validação, né? Então, obrigada pela participação de todos e vamos seguir em frente com os trabalhos aí. Volto para você, Marilda. Obrigada, professora Ana. Obrigada pelos elogios, mas é a equipe inteira aqui da PRP que trabalha de uma maneira incrivelmente eficaz, eu diria, né? Só comentando, eu acho que esse processo que a gente implantou aqui e tem mostrado, como a professora Ana disse, tem mostrado resultado, porque foram 20 milhões só em um edital, mas nós conseguimos no ano passado, saindo o resultado final de museus, do edital de acervos, nós vamos chegar em quase 46 milhões. Então, desculpa. Só da FINEP, né? Só da FINEP. Mas 46 milhões que a gente conseguiu neste processo de tentar agrupar os pequenos projetos em grandes projetos, em menor número de projetos, mas de maior volume e, portanto, maior chance de sucesso, porque envolve um maior número de pesquisadores, né? Então, muitos de vocês que estão participando aqui já conhecem o procedimento, alguns novos ainda não, e aí eu vou, então, por conta disso, eu vou resumir rapidamente. No que consiste isso? Nós, como para enviar as propostas para a FINEP nos editais,
quem envia é a Unicamp, como uma única instituição, a gente tem uma limitação de números de subprojetos que, dependendo do edital, cada edital é uma característica diferente, mas a gente tem uma limitação de subprojetos. Isso faz com que a gente tenha que escolher, entre as demandas de vocês, quais serão os subprojetos. E, para isso, a gente criou esse roteiro, esse passo a passo aí, desse procedimento, para evitar que essa escolha seja uma escolha aleatória, ou, eventualmente, até sem ter muita informação, e a gente acabava escolhendo entre muitos, sem um critério muito bem definido, né? Agora, o critério é, sim, mérito da proposta, especialmente no que se refere a fazer com que a proposta, que a gente chama de proposta, é o conjunto de subprojetos, que a gente selecione e envia para a FINEP, tenha maior condição de ser aprovado, né? Então, para isso, a gente recebe os projetos de vocês, primeiro a gente faz uma tentativa de agrupamento, né? Depois recebe os projetos de vocês, encaminha para uma comissão ad hoc de fora da Unicamp, eventualmente tem um membro da Unicamp e os outros de fora, para poder fazer a seleção do ou dos subprojetos, dependendo do edital, que a gente vai encaminhar para a FINEP. Então, isso tira da pró-reitoria a responsabilidade de escolher um entre tantos. E aí a pró-reitoria ouve a comissão ad hoc, né, os relatores externos, e aí sim ajusta a sugestão, acata integralmente ou ajusta a sugestão deles com base nos pareceres que eles nos enviam, tá? E isso, então, aí tem dado um resultado bom, eu considero um procedimento de sucesso, dados os resultados que a gente obteve no ano passado, tá? Então, dito isso, por favor, Leandro ou alguém aí do Grant Office pode colocar o slide. A gente vai falar rapidamente sobre o nosso procedimento agora em relação ao edital de expansão de infraestrutura, né? Esse edital, ele é para centros ou infraestruturas de multiusuárias. O que a gente precisa contar aqui para vocês é que todo esse processo tem sempre a participação muito efetiva da FUNCAMP, e por isso eu agradeço aqui de público, né, a equipe da FUNCAMP, que sempre nos ajuda muito, porque a FUNCAMP é quem nos apoia na verificação dos documentos, dos orçamentos, etc., tá? Especialmente, ela entra mais na etapa de pós-seleção das propostas a serem submetidas à FINEP. Então, em relação a esta chamada, o Leandro não está no modo apresentação, se não me engano. Em relação a este edital da FINEP, no que se refere aos objetivos, ele é igual aos anteriores, porque ele busca expandir e consolidar a infraestrutura de pesquisa, melhorar a competitividade brasileira e fomentar a cooperação entre as ICTs e as FAPs. Nesse sentido de cooperação entre as FAPs, a gente nem precisa falar muito sobre isso, porque a cooperação com a FAPESP sempre foi muito boa, né? E o que significa aqui é o seguinte: a FINEP espera que as FAPs ajudem a garantir a sustentabilidade dos projetos por ela apoiados. Então, o projeto apoiado pela FINEP tem, de certo modo, uma garantia da FAPESP que, se houver mérito científico, a FAPESP vai apoiar também esse subprojeto no que for necessário para complementar os recursos concedidos pela FINEP, tá? Neste edital,
uma coisa muito importante, que é uma alteração em relação ao edital anterior, é na maneira como a FINEP, a tabelinha ali da FINEP, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver lá no item 4.5 do edital, a maneira como a FINEP atribui o número de subprojetos a cada instituição. Até o ano passado, nos editais do ano passado e anteriores, era por número de pesquisadores com doutorado. E agora ela mudou para número de doutores contratados. Então, isso aumentou o nosso espectro e fez com que a gente passasse de 2.000, o que nos garante 4 subprojetos e, portanto, até 25 milhões de reais no total, tá? Então, para este edital, a Unicamp pode concorrer com 4 subprojetos. Nos anteriores, a gente concorria com 3, e o valor era de 20 milhões, se não me engano, tá? Mas é mais ou menos isso. Pode ir para o próximo, por favor, Leandro. A outra mudança em relação aos editais anteriores é que, neste edital, a FINEP desmembrou as possibilidades de projetos em 3 linhas temáticas. Eles chamam de linha temática, eu acho que o nome não é muito bom, porque ele dá uma outra ideia, né? Mas em 3 tipos de subprojetos. Tem a linha de equipamentos, que é para infraestrutura de equipamento novo, um aporte para a infraestrutura do equipamento como um todo, né, do parque de equipamentos como um todo, no mínimo 1 milhão, e no máximo, desde que não chegue aos 25 milhões, porque a gente tem que dividir em 4 subprojetos, né? A outra linha é obra complexa, que a FINEP está apoiando, então ela está dividindo. A gente pedia lá atrás obra e equipamento, às vezes grande obra e equipamento, às vezes o edital limitava em pequenas obras. Então agora ela está dividindo em tipos, tá? Equipamentos, obra complexa, e neste caso, entre os 4 subprojetos, apenas um pode ser de obra complexa, e o outro é para confecção de projeto básico ou projeto executivo, e neste caso também somente um, tá? Para o primeiro caso de obra complexa, o limite mínimo é de 1 milhão, e para confecção de projeto, no mínimo 100 mil reais. Então, é para você pagar para alguém elaborar um projeto civil para uma obra grande que você quer fazer lá na frente. Então, às vezes, a gente não tem os recursos nem para preparar o projeto executivo, né? Então, ela dividiu nessas 3 categorias, eu diria. Entre os itens financiáveis, aqueles de sempre, que vocês já conhecem, eles estão descritos lá no item 6 do edital. Então, são as despesas correntes e as despesas de capital. No caso das despesas de capital, aí estão as tais obras complexas às quais eu me referi, e também pequenas adaptações de espaço físico para instalação de equipamentos. O que é muito importante, eu já acho que a gente está entrando no 3º ano de reuniões desse tipo, né? Que eu sempre falo para vocês, é que a gente, para escrever o projeto, a gente tem que ir lá no item 10.2, que é quase sempre o 10.2, que são os critérios de mérito, os indicadores da FINEP para mérito da análise de mérito do projeto, tá? Então, com base nesses critérios, a gente tem que escrever focando nisso, ver o peso de cada critério no contexto do projeto. E aí a gente escreve ou prepara um projeto com foco nesta análise de mérito que a FINEP vai fazer, que neste caso é a aderência do projeto aos objetivos da chamada, que a gente já mostrou rapidamente ali, mas eles estão muito bem detalhados no texto do edital, no corpo do edital, a qualidade da equipe científica envolvida, e, neste caso, especialmente o uso compartilhado da infraestrutura e também a adequação ao orçamento, tá? Então, vocês têm que ficar muito atentos a isso. Uma coisa também que é diferente dos editais anteriores é que, neste caso, a gente não precisa mais
daquela correspondência com a PNIP, né? Vocês se lembram que para fazer a proposta, a gente tinha que ter o cadastro na PNIP, e dessa vez a gente até achou estranho, mas perguntamos antes para a FINEP, e a FINEP, falei, será que eles esqueceram de colocar isso no edital? Não, não esqueceram, é porque realmente não é mais necessário, tá? Próximo, por favor. Bom, aí sim entra o nosso procedimento interno. Essa planilha que vocês estão vendo aí na tela, ela já está disponível no nosso site. É aquela tal planilha que é um Excel aberto, qualquer um de vocês pode entrar lá, preencher isso para que cada um de vocês conheça o interesse do outro, para ver se há a possibilidade de transformar ou de unir os seus projetos num projeto grande. Quanto maior, melhor. A gente tem a certeza de que isso torna o projeto mais competitivo, porque você põe uma equipe mais qualificada, uma equipe maior, uma abrangência maior. Vejam que o foco dos editais da FINEP, ele sempre, uma parte do foco, né, sempre está voltada à maior abrangência. Quanto maior o número de pesquisadores e instituições apoiadas ou que podem se beneficiar do recurso, melhor a chance de a gente ter êxito no edital, tá? Então, essa planilha está aí, vai estar disponível para vocês no site do Grant Office. Quando você olhar lá em chamada, a gente também depois compartilha o link com todo mundo, tá? Mas já está lá no site. Se você olhar na página do Grant Office, tem lá oportunidades, chamadas abertas, acha o edital de expansão. Quando você põe o mouse em cima, abre a janelinha para o link, para tudo que se relaciona ao edital. Inclusive, a gravação desta reunião, este PowerPoint e também essa planilha que está aí na tela de vocês agora. O link para a planilha, onde vocês vão conseguir preencher. Por que é importante preencher? Eu insisto nisso. Muitas vezes as pessoas não preenchem e submetem, o projeto é bom enfim, e é competitivo, etc. Mas ao preencher, a chance de conseguir compartilhar ou aumentar a sua possibilidade de conseguir um projeto é melhor. Veja, quanto menor for o número de projetos que a gente receber, ou seja, complementando, né? Quanto maior for o número de grandes projetos, melhor a nossa chance. Então, é melhor para nós, na Pró-Reitoria, escolhermos entre grandes projetos, poucos grandes projetos, do que em vários pequenos projetos, tá? Então, este é o objetivo dessa planilha, um Excelzinho simplesinho, meia boca em termos de inteligência artificial, mas ele serve bem para isso. Coloca lá preenche os seus dados e, de repente, vai aparecer alguém, veja que tem uma coluna aí de e-mail do pesquisador. Quando você perceber que tem alguém que pode se juntar com você, escreve para ele e propõe juntar, tá bom? Então, essa é a ideia. Isso não é novidade para os que já participam, mas é novidade para os que nunca estiveram aqui nesta reunião. Próximo, por favor, Leandro. E aí tem o nosso calendário que, por conta ele é feito pensando no calendário FINEP, porque a gente tem que caber aí dentro, né? Então, esse edital ele foi lançado nos últimos minutos do ano passado. Eu acho que ele foi lançado em 18 de dezembro, 17, 18 de dezembro, alguma coisa por aí. E aí a gente marcou já a reunião, já mandamos e-mail para vocês imediatamente, marcando a reunião para hoje. Pensamos em 21 para poder dar pensamos em 21 de janeiro para poder dar um tempo para vocês voltarem das férias, né? E a gente poder fazer isso aqui. Então, a partir de hoje, a planilha de agrupamento, tentativa de agrupamento, já está disponível. Amanhã, no final da tarde, nós vamos deixar disponível o formulário de pré-proposta. O que é o formulário de pré-proposta?
é o formulário FINEP, do qual a gente exclui vários itens que se referem à documentação, comprovantes, orçamento, etc. A gente extrai do formulário FINEP aquelas informações que são necessárias para que a nossa comissão consiga fazer uma análise sobre o mérito da proposta, tá? Então, este formulário a gente vai mostrar para vocês, vai deixar disponível para vocês amanhã no final da tarde. Fiquem atentos, ele também estará disponível lá nesse mesmo lugar, vai em oportunidades no Grant Office, chamadas abertas, acha o edital de expansão da FINEP, põe o mouse em cima, o formulário está lá, tá? Esse formulário, a gente precisa receber esse formulário de volta, no máximo até 21 de fevereiro, daqui a um mês, tá? Então, vocês têm um mês para elaborar esse projeto, subprojeto, na verdade, para mandar para nós, para que a gente consiga, no período entre 21 de fevereiro e 19 de março, lembrando que tem carnaval aí no meio, que a gente consiga divulgar para vocês, analisar e divulgar para vocês quais são os subprojetos escolhidos com base nos pareceres da nossa comissão ad hoc, tá? E aí a gente vai divulgar para vocês no dia 19 de março quais são os 4 subprojetos escolhidos, e esses 4 subprojetos escolhidos, aí sim, com uma interação muito forte da FUNCAMP, ajuda muito forte, tanto nossa aqui do Grant Office, em geral aqui quem cuida disso é a Ruth, do Grant Office, vocês estão acostumados com isso, mas os outros também, todos da equipe participam. E aí, para complementação dos documentos faltantes, para que a gente possa receber de volta de vocês, não de volta porque todo mundo vai preenchendo já no Sisgon, que é a plataforma lá, né? Mas para que a gente possa, no dia 22 de abril, é o prazo máximo para vocês terem os projetos completos lá na plataforma do Sisgon. Por que isso? Porque a gente ainda tem o dia 23 para poder dar uma passada de olhos, FUNCAMP junto conosco, para ver se está faltando alguma coisa, a gente ainda tem um tempinho antes do deadline, né, para poder submeter, tá bom? Só voltando um pouquinho no... Leandro, por favor, volta ali na planilha, no 4. Ó, tem essa coisa em vermelho aí, que eu esqueci de mencionar, e eu vou mencionar para vocês não correrem o risco. Já aconteceu isso, por isso que eu estou reforçando, tá? Para não correr o risco de achar que ao preencher essa planilha, você preencheu sua proposta. Não, essa planilha é só a tentativa de agrupamento, tá? A gente nem olha para isso, porque isso é com vocês. O Grant Office, é claro que a gente olha porque a gente é curioso, né? Mas é uma coisa para vocês interagirem entre vocês, esta planilha. Isso não vale como submissão do subprojeto para nós, tá? Para submeter o subprojeto, você tem que preencher o formulário de pré-proposta que estará disponível a partir de amanhã, no final da tarde, tá bom? Então, pode voltar, Leandro, por favor. Mais um. Não, desculpe, voltar não, ir para frente. Desculpa. Então, esse cronograma e esse calendário é super importante. Vocês viram que como a gente obedece, a gente é pontual no horário da reunião, a gente também é pontual em seguir este calendário, tá bom? Próximo. Leandro. Então, é isso. Agora, muito obrigada a todos, obrigada para a equipe do Grant Office, obrigada a cada um de vocês que participa dessa reunião, obrigada, professora Ana, pelo apoio de sempre. Agora a gente abre para as questões. Ei, Marcelo está aí, ex-assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa. Estou aqui marcando presença. Não, eu só vou fazer um relato também, aproveitar as palavras da Ana, você, né, como ex-assessor também da PRP, eu gostaria de elogiar muito essa iniciativa de criação do Grant Office, né, não só a iniciativa, várias iniciativas,
e realmente a equipe da PRP é excelente, né? Em todos os quesitos que eu possa pensar e avaliar, né? Foram 3 anos aí que eu fui muito feliz. De muito trabalho, né, Marilda? Mas muito feliz, né? E eu acabei virando fã da Marilda, né? Eu não sou da Uhul! experiência da FAPESP, tá não. Marilda, só uma dúvida, né? Eu não sei se a gente vai conseguir para esse projeto, né? Mas nas 3 linhas temáticas, um subprojeto, ele pode englobar as 3 linhas, quer dizer, ele pode ter equipamento, obras de infraestrutura, ou tem que fixar em uma delas? Essa é uma pergunta que é boa pergunta, Marcelo, excelente. Essa é uma pergunta que a gente já encaminhou para a FINEP, estamos aguardando a resposta. Na verdade, as 2 linhas de obras, elas são exclusivas só para obras. Mas a nossa pergunta é se num projeto de equipamento a gente pode incluir, por exemplo, uma pequena obra, tá? Sim, porque adequar a instalação do equipamento, por E exemplo. mais do que isso, eu vou adiantar aqui uma coisa que eu acho que é dúvida de vocês, que é o seguinte: a gente pode mandar, né, entre os 4 subprojetos, 3 subprojetos para o mesmo laboratório. Então, o laboratório pode pedir equipamentos, uma grande obra e também um pré-projeto para hoje, para construir agora, entendeu? Então, isso também é uma dúvida. A gente vai compartilhar a resposta para vocês assim que a gente tiver a resposta. Ok, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, e acabei entrando e não... Tem várias pessoas que eu conheço aqui. Bom dia a todos. Eu vou ter que sair daqui a pouco, tá? Mas a gente mantém contato. Obrigada, Marcelo. Professor Ricardo da RAB, por favor, o próximo da fila. Obrigado, bom dia, Marilda, bom dia a todos e todas. A pergunta, ou na verdade, bom, tem várias subperguntas, mas primeiro eu queria dizer que, como DETIC, né, eu gostaria de apresentar um projeto, e várias pessoas já se manifestaram disso na última vez, que gostariam de embarcar no mesmo projeto, que é a da construção de um data center para a universidade, que prestasse serviços de colocação de equipamentos. Então, para que nós temos recebido enorme, realmente, um número de pedidos para locação dos equipamentos de computação dos diversos laboratórios da universidade, ou para colocar lá num lugar onde tem alguém que cuide 24 horas por dia, todos os dias do ano, uma equipe capacitada que vai cuidar dos equipamentos, mas não dos sistemas, obviamente, né? O que esses data centers hoje que fazem negócio com isso, eles fazem é colocar o seu equipamento lá, prover infraestrutura, ar-condicionado, energia, tudo isso, mas obviamente que o controle dos sistemas em si fica por conta de cada um que coloca. É simplesmente um lugar onde você pode colocar isso, uma coisa que custa, e muitas vezes se o equipamento é sofisticado, custa equipe especializada também. Então a ideia é economizar, não só economizar no número de pessoas envolvidas, cuidar do equipamento, mas também deixar uma equipe especializada, uma equipe capacitada para todo tipo de equipamento, desde HPC, e a gente tem conversado muito com o Senapad aqui o Senapad está envolvido nessas conversas também no planejamento desse data center, mas eu acho que seria uma ótima oportunidade, porque é uma obra complexa, além do mais, né? Você tem que prover água para esfriamento do equipamento, energia, etc. E esse pedido a gente acha que seria parcial também, né? Não dá para você fazer um data center nos trinques com, no máximo, sei lá, alguma coisa como 10 milhões, não está longe isso. Mas a gente gostaria de pedir um dinheiro parcial para fazer isso, né? Um financiamento parcial. Então, esse é o anúncio que eu queria fazer para as pessoas talvez economizarem tempo. Eu vou colocar isso daí, uma linha dessa na planilha, e eu espero que isso se encaixe aí nos requisitos necessários para envio da proposta. Obrigado. Obrigada, professor Ricardo. É exatamente esse o objetivo nosso, né?
uma ideia excelente como essa, se ela puder agrupar todos os outros pedidos semelhantes numa única coisa e de modo a atender todo mundo, vai ser fantástico. Então, é exatamente essa a ideia e é um dos objetivos do Grant Office, que eu sempre, quando apresento, eu aponto lá, nucleação de grandes grupos de pesquisa ou de grandes projetos de pesquisa, né? Então, está exatamente dentro do espírito desta reunião. Bárbara, por favor, Manzano. Oi, bom dia a todos. É uma dúvida bem pontual em relação ao laboratório, por exemplo, que vai propor um subprojeto. Eu li a chamada bem por cima, eu não li todo o edital ainda, mas eu não encontrei no edital nada que especifique que esse laboratório ele precise ser caracterizado como multiusuário. Só que, Marilda, na sua apresentação, você trouxe, né, esse tema algumas vezes. Então, a minha dúvida é nesse sentido, se esse laboratório, ele sendo um laboratório caracterizado como multiusuário no âmbito da Unicamp, se isso seria um critério para seleção internamente de um subprojeto, né, para seleção aqui da Unicamp para um desses 4 subprojetos. Obrigada. Marilda, você está muda. Desculpem. Excelente a sua pergunta, obrigada. A FINEP, de fato, não escreve lá, é obrigatoriamente para laboratórios multiusuários, nesse conceito multiusuário que a gente está acostumado a usar. Mas, um dos critérios é o compartilhamento do uso. Então, quando a gente fala nessa coisa de multiusuário, nós estamos evidenciando que é fundamental, e até por experiências anteriores, o projeto é excelente, mas não compartilha o uso, então nós vamos reprovar. A gente já viu esses pareceres algumas vezes, tá? Então, é fundamental deixar muito claro que a infraestrutura de pesquisa que está sendo apoiada pela FINEP tem um uso compartilhado, tá? E quanto maior for o compartilhamento desse uso, quanto mais atender, e não é só a comunidade interna, não, a FINEP olha muito para a comunidade, se você atende a comunidades externas também. Então, por isso que a gente já evidencia essa coisa do multiusuário, tá? Porque é uma característica dos editais de pró-infra da FINEP. O pró-infra da FINEP sempre tem esse aspecto multiusuário, independentemente da nossa classificação interna. Respondi sua pergunta, Bárbara? Sim, tá, obrigada. Nada. Gustavo, por favor. Olá, Marilda. Olá, Ana, tudo jóia? Tudo bem? Desculpa a minha câmera que não tá funcionando hoje aqui, acho que tem que reiniciar o computador. Tinha algumas dúvidas rapidinhas, né? A primeira, se é bem fácil, né? Essa apresentaçãozinha, né, você pode mandar para a gente, Marilda? Também ela vai estar disponível ali no Oportunidades do Grant Office. Entendi, perfeito. É porque acho que fica mais fácil até para a gente poder entrar em contato com os nossos colegas, porque acho que a ideia é a gente já ir meio que tentar se nucleando para criar essa subproposta, né? Possibilidade de subproposta. Aí, nesse sentido, Marilda, a minha dúvida é o seguinte, porque, né, foi colocado aqui na reunião, laboratório, mas como vão ser 4 subpropostas para a Unicamp inteira, eu imagino que uma subproposta, na verdade, ela englobe um grupo de pesquisadores que podem ter vários laboratórios beneficiados, né, digamos assim, isso não seria um problema, né, entendo. Na verdade, se eu entendi bem a sua pergunta, isso é uma solução, né? Ótimo, perfeito. Quanto mais laboratórios no mesmo subprojeto, quanto mais laboratórios juntos, melhor. Perfeito. Haja consistência, obviamente, consistência temática, sim. Consistência de área de conhecimento, pesquisa, etc. Não, perfeito. A outra dúvida também que eu tinha, né, que na verdade até, Marilda, você já apontou, né, que vocês já fizeram essa pergunta para a FINEP também, que acho que é a dúvida dos outros colegas também com relação a, né,
participar em outras linhas junto, né? E só uma duvidazinha última que eu fiquei, na parte de obra não complexa, por exemplo, que no edital ele fala que é para instalação de equipamentos, mas ele pode ser alguma coisa auxiliar a instalação do equipamento, que não seja diretamente para a instalação de um equipamento, mas que ele beneficie uma sala inteira, ou que ele beneficie alguma coisa nesse sentido, poderia... Gustavo, só para eu entender sua pergunta, você está se referindo a um item de despesas que tá lá na linha temática de equipamentos, por exemplo, você pode pedir recurso para pequenas obras. Tá, mesmo que eu não peça necessariamente o equipamento junto nesse edital, por exemplo. Não, mesmo que você não peça. Tá. É um recurso para pequena obra que atenda a infraestrutura que você já tem, por exemplo, ou para instalar um equipamento novo que você recebeu, ou para... Marilda, eu acho que teria que dar uma olhada no edital, mas acho que tem que estar vinculado ao equipamento que está sendo solicitado. Com isso que então, é isso mesmo, Ruth. Essa pequena obra ela tem que estar relacionada à infraestrutura que você já tem e à infraestrutura que você está pedindo. Quer dizer, se você já tem uma infraestrutura, você está pedindo uma pequena obra para esta infraestrutura, tá? Isso. Essa Agora, é a minha outra, dúvida. eu só estou tentando entender o seguinte, depois tem uma outra linha temática que é para você fazer projetos de grande porte. Você só para preparar o projeto executivo. Isso é uma outra linha temática. Não é a isso que você está se referindo, não, né? Não, eu estou me referindo, por exemplo, se a gente já tem o equipamento que foi comprado por um outro projeto, mas a gente precisa fazer melhorias no local para viabilizar o uso A instalação desse equipamento, exatamente. Isso é possível? Sim. Tá. Okay. É isso que você está falando, né, Ruth? Sim, que tem que ser vinculado ao equipamento solicitado. Marilda, desculpa entrar, mas Só um minutinho. Oi, só um minutinho, Paulo, só um minutinho, por favor. Gustavo, respondi sua pergunta? Sim, respondeu. Respondeu. Só, minha dúvida era essa, se é um equipamento que eu não estou pedindo nesse edital, mas mesmo assim eu posso pedir uma adequação da infraestrutura para um equipamento que eu tenho, mas eu não comprei através desse edital. eu estou entrando nisso, Marilda, desculpa. Pelo que eu vi no edital, aí eu posso ter lido errado, o pessoal aqui do Senapad leu errado, mas não. O que a gente entendeu foi só pode pedir para equipamentos, infraestrutura para equipamentos que estão sendo pedidos no edital. Isso. E não para um equipamento que já tem pedir alguma coisa. Existente. Exatamente. Não pode, tem que ler e talvez pacificar isso. Mas... Isso, ok. Obrigada, Paulo. Obrigada, Ruth. Podemos ir... Kathleen, por favor. Bom dia, pessoal. Só um pouquinho, então. Tudo bem? Muito boa essa organização. Estão me ouvindo, né? Sim. Tá. Eu estava pensando aqui, né? Essa ideia, por exemplo, do data center, essa é uma iniciativa que, assim, todo mundo tem que apoiar, né? Na universidade e teria que ter o apoio de todos os, até diretores de institutos, né? E eu vejo que está tendo várias iniciativas de data centers, agora uma na física com a FAPESP, tem a do Instituto de Química, do CPD do professor Munir, e eu acho que é essas horas que tinha que ver como todo mundo fica sabendo, né, que está tendo uma iniciativa e pôr lá o apoio. Então, eu penso, às vezes, qual que é a parte que é o nosso papel e qual vocês poderiam até ajudar, né? Eu acho que vocês não querem interferir na concepção das propostas, mas eu acho que esse tipo de proposta é muito importante que os diretores saibam, porque é uma que todo mundo vai querer apoiar. Por outro lado, eu penso assim, eu sou da área biológica e tem equipamentos grandes que eu tenho interesse, mas eu não vou ter a pessoa técnica para manter aquele equipamento, que não dá para ser um bolsista, né? E aí eu acho que a gente devia se juntar mais com as facilities. Por exemplo, eu sei do Lactad, que tem um website muito completo, né? O Leandro está aqui na reunião. Então, eu consigo me associar a um laboratório já multiusuário para a gente junto trazer um equipamento grande. E aí seria legal se no site do Grand Office
além daquela parte lá, agora a gente tem, né, os grandes projetos, se a gente pudesse ter uma lista, o que são os laboratórios já considerados multiusuários da Unicamp, né? Porque, no fim, a gente, incrivelmente, fica restrito. Eu conheço o Lactad e a Central Analítica da Química, eu não conheço outros. Então, ali, isso iria nos ajudar a ver se é um equipamento que eu preciso muito dentro do meu laboratório, eu vou pedir sozinha e pedir apoio. Agora, se é um equipamento que eu posso pôr dentro da facility, conjuntamente, né, e depois achar um arranjo entre os dois, eu acho que isso ia beneficiar bastante gente, tá associado às nossas facilities. O que vocês acham? Com certeza, Kathleen, obrigada pela sua pergunta, isso é super importante. Nós estamos numa fase aqui, Kathleen, que é de credenciamento dos grandes centros. Porque, não sei se todo mundo percebeu, nós criamos uma página específica para os grandes centros, que é essa que a Kathleen se referiu, que a gente chama de grandes centros temáticos, né? E nesse conjunto de grandes projetos que podem, inclusive, entre outras coisas, se beneficiar do programa de apoio que a Pró-Reitoria criou no início do ano passado para os grandes centros, a gente está na etapa de credenciamento desses grandes centros. Foi feita isso está lá na página, você pode até ver quais são os critérios para que um grupo se considere apto a se credenciar como um grande centro ou como uma grande central multiusuário. Os critérios estão lá. Aqueles que não estão credenciados ainda, tem um credenciamento automático que se for INCT, CEPID, Embrapi, esses grandes projetos, CPE, CPA da FAPESP, né, eles já são automaticamente credenciados. Mas tem aqueles que não fazem parte, são grandes projetos, mas não fazem parte dessa categoria. Então, eles entram lá no site, preenchem o formulário de credenciamento, submete para a gente. O Leandro acabou de colocar o link aí para vocês. Está lá, como se credenciar. E aí, a pessoa se credencia. Por que eu se credencia? Manda para a gente, vai ver esse pedido, e tem uma comissão permanente aqui da Pró-Reitoria de Pesquisa, que envolve pesquisadores da universidade, inclusive membros da CCP, para fazer esse credenciamento, para analisar e ver se, de fato, o pedido atende a esses critérios, tá? E aí, ao atender os critérios, ele é credenciado e vai para o site. E vai para o site, agora nós estamos na fase, eu fiz toda essa introdução para dizer o seguinte, nós estamos na etapa de separar em grandes centros temáticos de pesquisa e grandes centrais multiusuárias no site. E aí, ali, ao separar para as grandes centrais multiusuárias, que obviamente terão esses que já existem e os novos, você tem acesso a essa informação que você está buscando, entendeu? E eu digo assim, Marilda, acho que ainda separar é um pouco diferente ainda o multiusuário do prestador de serviço, né? Então, por exemplo, eu sei que se eu botar um equipamento dentro do Lactad, vai ter uma prestação de serviço que vai gerar o dinheiro para manter aquele equipamento e vai ter o técnico da Unicamp. Exato. Então, o que a gente tem tentado é, assim, ajudar a trazer equipamentos, mas eu tenho um arranjo que eu posso ter direito a algumas horas de uso, sabe? Porque eu tomar conta desse equipamento, eu tenho aqui o espectro de massa que é manutenção de 60 mil reais por ano, eu não estou conseguindo. Eu acho que a gente tem que pensar bem nesse balanço. Mesmo onde a gente está prestando serviço pago, acho que isso também tinha que ser uma categoria, eu não sei se ela entra junto com os multiusuários que você está falando. Então, cada grande, a gente está chamando de CEMU, né, que é Central de Equipamentos Multiusuários, que obedece um pouco os critérios para isso, eles são semelhantes àqueles que a FINEP coloca nos editais dela para as grandes centrais nacionais multiusuárias, né? Mas cada uma dessas centrais precisa ter lá muito claro na sua página os critérios de uso. Então, se ele tem pesquisadores associados que conseguiram equipamentos que vão colocar lá dentro, isso é uma negociação que você tem que fazer
no seu caso, que você citou o Lactade? É conversar direitinho com o Lactade para garantir que o equipamento que você conseguiu e colocou lá, que você tenha algum benefício com isso, entendeu? Então, é uma negociação com cada, eu vejo dessa maneira, que é uma negociação com cada central multiusuária. Mas eu acho que a gente pode depois, Catherine, debater isso fora dessa reunião. Pode ser sim. Com mais... Isso, é que eu procurei com quem de vocês estiver interessado. Só para fechar, porque eu procurei na chamada entender se a gente pode cobrar depois pelo serviço desse aparelho, e às vezes isso não é claro, né? Por exemplo, a FAPESP não deixa cobrar para alguns. Então, eu acho que é isso que... Exatamente. Eu vou procurar na chamada melhor, mas essa seria uma da dúvida. Se eu trouxer esse equipamento, depois eu posso disponibilizar ele para serviço? Talvez isso seja uma dúvida até muito pontual, mas eu acho que a gente tem que manter em mente. Aí eu finalizo aqui. Tá. Uma coisa que a gente... então, eu quero convidar quem estiver interessado, a gente pode organizar uma reunião para debater isso, porque nós estamos, neste momento, na fase do credenciamento das grandes centrais. Então, a gente pode depois debater junto. Cada grande central ou multiusuária tem os seus próprios critérios, mas a gente pode tentar... Não sei se a professora Ana está nos ouvindo aqui, mas é uma sugestão minha. A gente pode tentar debater isso com todo mundo e tentar criar uma linha mínima de procedimentos, entendeu? Que a gente consiga orientar todos. Enfim, uma coisa mais orientativa, né? A gente pode pensar nisso. Próximo. Ana, você quer falar? Eu gostaria de enfatizar que essa é uma proposta muito boa, entendeu? A gente percebe, eu tive a oportunidade de conhecer 2 grandes centros multiusuários que já são mais concretos aqui na Unicamp, né, há algum tempo, que é o Senapad e o próprio Lactade. E o funcionamento deles é muito exemplar, quer dizer, ele atende o Brasil inteiro. E a gente está conseguindo ter retorno financeiro para todas essas manutenções que a gente sabe que é um problema, né? Quer dizer, o teu equipamento não é tanto problema, o problema é mantê-los. Então, a gente está tendo sucesso nessas iniciativas e a gente está vendo que talvez esse seja realmente um caminho muito bom, como propõe o Ricardo, o professor da RAB, centralizar isso e poder pagar por um serviço centralizado que dê todo o suporte de manutenção, de rodar, de fazer aquilo funcionar efetivamente, eu acho que é o melhor dos mundos. Então, eu acho que perfeito essa iniciativa de tentar conversar o máximo possível nesse sentido, para a gente poder dar suporte para que o projeto saia, pelo menos uma parte, provendo esse tipo de iniciativa. Perfeito, Marilda, concordo. Legal. Então, acho que só para a gente finalizar esse tema, obrigada, Ana, eu acho o seguinte, as pessoas interessadas em discutir essa política de uso dos laboratórios multiusuários, especialmente aqueles que são os coordenadores dos laboratórios multiusuários, seria importante que a gente sentasse em algum momento e conversasse bem sobre isso, tá? Então, eu estou propondo que vocês escrevam, pode ser para mim, pode ser para o Grant Office mesmo, prp@unicamp.br ou msolom@unicamp.br, escreve para a gente e a gente a gente agenda uma reunião para debater sobre isso, eu acho super importante. O Leandro já compartilhou o nosso e-mail aí, tá bom? Então, vamos lá para a próxima dúvida, professor Márcio Torsoni, por favor. Bom dia, colegas. Bom, inicialmente eu queria dizer que eu apoio totalmente a fala dos laboratórios multiusuários. Acho que a Unicamp demorou muito tempo para se mover. A gente tem exemplo do Senapad e do Lactade. Como a Catherine comentou, o grande problema de ter grandes equipamentos em laboratórios individuais é manutenção, né? Então, eu acho que esse é um caminho que a universidade tem que seguir. E aí, eu acho que
tem alguém aqui do Biotério, se eu não me engano, do CEMIB, né? Eu acho que o bioterismo tinha que ir na mesma linha para atender, né? Na mesma linha. Bom, a minha pergunta com relação ao edital é porque quando o Ricardo comentou do centro, né, da construção do data center, e ele falou que o dinheiro realmente não dá, pensando de construir totalmente. Então, pensando numa infraestrutura física para um laboratório, né, o quão as informações que a gente tem que mandar para o FINEP, quão detalhadas eu teria que ter um projeto executivo já pronto a mandar, ou já? Tá. Para o grande projeto, é uma das coisas que eles cobram. Não é, o Ruth, nos Acho que não é anteriores... executivo, acho que É o projeto, básico ou executivo. Básico ou executivo, eles é o falam. projeto básico, você tem que ter, não necessariamente o executivo, mas nos outros, é que a gente não teve um edital só para isso, para grandes obras, né? Entendi. Recentemente, por isso que eu não posso Então, te o projeto básico teria que estar lá para a construção. Eu acredito que sim. Aliás, eu preciso até ver no detalhamento aqui. Eu respondo isso com mais detalhe para vocês assim que possível. A gente só tem que olhar aqui na lista porque a FINEP não separou a lista de itens financiáveis por linha temática. A gente olha isso direitinho e manda para vocês. Eu estou com o edital aqui, mas eu vejo direitinho, tá? E te aviso. É porque, no caso do data center, pensando no que o Ricardo comentou, de que o dinheiro não daria para construir ele inteiro, então eu fiquei pensando como que teria que ir esse projeto, sendo que eu preciso 40 para construir o data center, eu só vou ter 10, por exemplo, entendeu? E aí, como que teria que ser esse projeto? Eu vou mandar um projeto parcial? Como que é isso? É essa dúvida que eu fiquei, entendeu? Então, por isso que eu acho que, neste momento, o ideal é vocês que têm interesse neste tipo de solicitação se juntarem ao professor da AB e discutirem a maneira de fazer. E a gente pode até participar da discussão destrinchando mais o edital da FINEP e também discutindo com a própria FINEP o que pode ser solicitado nesse contexto de grandes obras, tá? Tá. A última pergunta, rapidinho, Marilda, no compartilhamento ou do equipamento ou da estrutura física, para vocês, vamos supor que seja grupos da Unesp de Rio Claro ou da Federal de São Carlos participando, isso faz parte, é importante no compartilhamento, não quer dizer só outras unidades da universidade, né? Externo também. Externo, com certeza, com certeza. Externos, eles, inclusive, eles dividem, não sei se você teve oportunidade de ver, em algum momento eles falam ali de abrangência do projeto, abrangência local, regional, nacional e internacional. Então, esse espectro aí, é desse espectro que a gente está falando, tá? Tá bom. Obrigado. Elizabeth, por favor. Bom dia, professora Marilda. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou do CEPAGRE, eu sou gestora, sou bolsista de gestão executiva do CEPAGRE. Trabalho junto com a professora Ana Maria Ávila. E a gente, em setembro, chegou na Unicamp o radar meteorológico da região metropolitana de Campinas, né? Uhum. O radar foi adquirido pelos 20 municípios da região e pela Unicamp. E junto com a chegada do radar, agora, né, que está em processo de fase, né, acabou o processo de instalação, treinamento, né, agora está em fase experimental, e a gente precisa construir o Centro Regional de Meteorologia, que é o centro que vai atender com as demandas da região com relação aos eventos extremos, né, climáticos, e aí a gente pensou se o nosso projeto se enquadra para a construção do centro regional, se enquadra nesse edital. Elizabeth, eu acredito que sim, porque é a construção de uma grande central multiusuária, né? Tá, o radar é um centro multiusuário. Na verdade, eu li os dois editais, né, tanto de centros extensão temáticos, quanto de centros temáticos, uhum. E daí uma das áreas temáticas que me chamou a atenção no outro edital foi o de defesa, né?
porque esse projeto de instalação do Centro Regional é um projeto que foi construído, assim, entre universidade, gestão pública, defesa civil da região, né? Então, eu pensei assim, será que se enquadra mais nesse edital de extensão ou seria mais no edital de centros temáticos focada nessa temática de defesa? Tudo vai depender, Elizabeth, do objetivo do seu projeto, tá? Tá. Mas dependendo da maneira como você escreve, ele pode se enquadrar tanto no de centros temáticos, que eu acho que ele se enquadra super bem no de centros temáticos, quanto no de expansão. Tá. Tá? Vai depender de como vocês vão preparar o subprojeto com os seus objetivos para ver a aderência. Dependendo de como você escreve o seu subprojeto, ele pode estar mais aderente a um ou ao outro. Aí é com vocês. Tá. Tá E bom? essa questão de ser multiusuário, por ter essa relação muito próxima com gestão pública e a defesa civil, que vão estar usando sempre, né? Eu acho que se enquadra bem, né? Sim. Tá bom. E internamente também, se vocês... Sim. Todos os pesquisadores que quiserem fazer medidas ou experimentos ou etc. Sim, usar os dados, né? Usar os dados, isso, exatamente. Tá, não, tá certo, então. Isso mesmo. Obrigada. Nada. Obrigada a você. Daniele, por favor. Oi, bom dia a todos e a todas. Obrigada pela oportunidade, Marilda e todo o pessoal aí do Grant Office. Eu acho que essa questão das centrais multiusuária que a Kathleen colocou, e que o Márcio também colocou, são importantes. O CEMIB, ele é uma central multiusuária dentro da universidade, porque atende toda a comunidade científica de pesquisadores no uso de animais de laboratório. E eu tenho uma dúvida. Nós temos, por exemplo, o que considera como obra complexa? Eu já tenho uma infraestrutura e eu preciso fazer uma adequação e uma pequena expansão nessa estrutura. Isso é considerado obra complexa? Eu acredito que sim, sim. Depende, se você... eu acho que eles têm os limites lá, né? Você vê, uma obra complexa que custe no mínimo 1 milhão. Sim. Não há... Eu tinha até comentado agora há pouco sobre isso, na questão dos itens financiáveis ali. Nós vamos questionar a FINEP sobre, para cada uma das 3 linhas temáticas, quais são os itens realmente financiáveis, e a gente orienta vocês sobre isso. Tá, porque de qualquer forma, essa seria uma proposta que teria também uma característica de uma central multiusuária, né? Com certeza. Como o pessoal está colocando. Com certeza. Atende, na verdade, é uma infraestrutura, tudo é para infraestrutura. Isso. Que é uma infraestrutura física, civil, de obra civil, para atender uma central multiusuária. Isso. Tá bom, então eu fico no aguardo. Infraestrutura de pesquisa, seja ela de equipamentos ou infraestrutura civil. Isso. Ok. Tá joia, obrigada. Ricardo, por favor. Obrigada a você, Daniele. Ricardo, por favor. Oi, obrigado. Não, só respondendo ao Márcio e os outros que tenham dúvidas sobre isso, a ideia é que a gente peça financiamento parcial, para a gente apresente o documento e diga, olha, a Unicamp vai entrar com tanto, a gente está pedindo parte desse dinheiro, como é um investimento muito vultoso, a gente pede um financiamento parcial para isso, e eu já tenho pedido, falado, mas ainda não tem nada formalizado. A gente está correndo com o projeto básico /executivo e depois vai pedir, vamos dizer, inclusive para a administração, que nós temos intenção de fazer esse pedido pela FINEP e ver com quanto a administração pode entrar nesse compartilhamento. Obrigado. Ricardo, só mais uma dúvida minha agora. Vocês também podem pedir para outros agentes financiadores? Sim, sim, claramente, certo. Ok. Michela, por favor. Acho que eu vou falar, eu sou Cecília Amaral. Então, nós estamos aqui com algumas dúvidas. Primeiro, eu não sei se a gente se encaixa em centro multiusuário ou centro temático, o nosso Museu de Diversidade Biológica, porque vocês estão falando em esses 2 temas.
Eu gostaria... O museu, ele é um multiusuário, tanto de pesquisadores internos quanto externos, né, a Unicamp. Mas também... Mas, por exemplo, a principal necessidade que nós temos hoje, em termos tanto na área zoológica quanto botânica, a professora Ingrid está aí, pode confirmar, é a compra principalmente de armários compactadores deslizantes para manter as coleções científicas, tanto zoológica quanto botânica. Além disso, ultra freezer, assim, não são equipamentos óticos, são infraestrutura para manter as coleções que são acessadas pelos pesquisadores. Isso entra em equipamento multiusuário ou a gente estaria mais encaixado na reunião da tarde? Centro temático. Eu acho que a resposta é a mesma que eu dei há pouco. Vai depender muito da maneira como vocês dirigirem o objetivo da proposta de vocês, tá? Dependendo da maneira como vocês redigirem, a gente pode depois ir discutindo isso no decorrer dos próximos dias com vocês. Se vocês quiserem a nossa ajuda, a gente pode ajudar. Porque dependendo de como vocês fizerem o foco do projeto de vocês, ele pode se encaixar tanto em um quanto em outro. Eu vejo que pode se encaixar nos dois, mas tudo depende da maneira. A planilha que o Grant Off está disponibilizando hoje, ela é uma planilha única que a gente... Essa de agora é do Expansão. Essa planilha é do edital. Tá. Na reunião da tarde, a gente tem uma reunião à tarde só para o edital de centros temáticos. Tá bom? Então, na reunião da tarde, a gente vai falar da planilha da reunião da tarde. São duas planilhas, né? São duas planilhas distintas, uma para cada edital. A expansão, aí eu já acho que a gente não está incluído, entendeu? E nós estaremos, talvez, à tarde. Por quê? Porque nosso problema é equipamento. Não vamos incluir obras. Nós não precisa. Não precisa. Não, Cecília. Não. Nesse de expansão, são 3 linhas temáticas. Uma para equipamentos, uma para grandes obras complexas, não grandes obras, desculpe. Obras complexas, e uma para a preparação de projetos executivos ou projetos. A gente entendeu, mas dentro de equipamentos, né? Você pode pedir equipamentos. Posso pedir unicamente equipamento, não essa extensão de espaço, coisa que eu estou ouvindo também nos comentários. Está ótimo, entendi. Então, é isso. Quem mais? Equipamentos. Então, seria interessante, Michela e Cecília, que vocês participassem da reunião da tarde. Nós vamos participar, sim. Ótimo. Mais alguém tem perguntas? Oi, professor Carmino, que bom te ver aqui. Bom dia. Tudo bom, Marilda? Tudo. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite, você, a Ana e todos os colegas aí. Eu só pedi a palavra um minutinho só para agradecer o convite. A gente vai caminhar junto em muitas coisas dentro do CEPID, né? E o CEPID de abordagem teranóstica do câncer, ele, no desenvolvimento dele, nós estamos com 1 ano e pouco, 1 ano e meio, mais ou menos, e nesse desenvolvimento surgiu a necessidade de se desenvolver um grande laboratório de radioquímica, principalmente para pesquisa básica e pesquisa pré-clínica. E o diretor da faculdade nos cedeu 2 andares do CIPOI, então nos cedeu 400 metros dentro do CIPOI, e a Amazul, ela está fazendo o projeto. Depois de muitas conversas, eu estou resumindo muito, mas são meses e meses e meses que a gente vem conversando sobre isso, né? Então, esse grande laboratório de radioquímica, ele não foi previsto no CEPID. A gente previu muitas coisas multiusuárias, por exemplo, a modernização do nosso PET, a troca do nosso SPECT-CT por uma geração nova, alguns equipamentos para a área de câncer, e-coulter, etc. Mas a gente já reformou a radiofarmácia, quer dizer, do ponto de vista da pesquisa clínica, a gente vai deixar tudo absolutamente montado e arrumado dentro do próprio HC. O que é muito atraente no projeto do CEPID
é trazer a pesquisa básica muito perto do doente, coisa que sempre os pesquisadores, os químicos, tal, diziam, bom, a gente vai até uma certa parte e depois não consegue fazer a translação, né? Então, essa área que o diretor doou para nós, e nós estamos trabalhando no projeto, é exatamente aproximar toda a área básica, e inclusive com experimentos em animais, ao hospital, deixar isso perto da pesquisa clínica e perto dos doentes. Então, a ideia nesse edital também é parcial, como disse o Ricardo, eu acho que o projeto da radioquímica deve custar mais do que a gente vai conseguir aplicar, submeter a vocês pelo menos um apoio parcial para esse grande laboratório de radioquímica que vai ser feita no prédio do CIPOI. A gente ainda não tem o valor definitivo, porque a Amazu, dentro da cooperação que foi assinada entre a Unicamp e a Amazu assumiu e está fazendo o projeto, inclusive o projeto executivo. Eles têm uma estrutura espetacular de projetos, né? Eles têm muitos engenheiros, então é isso que o nosso CEPID deve apresentar dentro dessa proposta aí para o FINEP. Legal. É importante, então, Carmen, colocar lá nessa planilha que já está disponível, para que outras pessoas saibam e, de repente, consigam se juntar a vocês, tá bom? Tá ótimo. Na planilha ativa de agrupamento, que a gente chama. Porque aí o próprio CEPID já tem esse agrupamento, né? Estou falando aqui da medicina, da farmácia, da química, da física, da matemática, né? E não só da Unicamp, né? Da USP, da Santa Casa e outras entidades. Agora a gente está se aproximando muito do IPEM também, enfim. A função do CEPID é essa mesma, de criar isso e deixar isso para o futuro, numa área que eu acho estratégica para o país, que é essa área nuclear. Com certeza. Talvez também lhe interesse participar do outro edital de centros temáticos, tá? Então, seria bom dar uma olhada no edital para ver se vocês se adequariam a este edital de centros temáticos, além do de expansão. Que vai discutir hoje à tarde, é isso, né, Maria? Hoje às 2h, isso. Então, nós vamos estar na reunião aí. Tá legal. Bom. Tá obrigado. Obrigada. Obrigado. No more questions? Gente, muito obrigada a todos. Professora Ana, quer uma falinha de encerramento, por favor? Obrigada, Marilda. Você é ótima nos esclarecimentos aí. Não tenho nada a acrescentar. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada, gente. Então, estamos à disposição de vocês. Daqui para frente, a partir de amanhã, o formulário está disponível. Entra lá, começa a preencher. Quer dizer, primeiro vejam entre vocês se vocês conseguem se agrupar para conseguir ser mais competitivos, né? E tem lá o formulário. Conforme você vê o formulário, vocês já vão entendendo quais são as prioridades da FINEP para cada um dos editais, né? Então, entra e vai olhando para ver se vocês são, de fato, competitivos e mande as perguntas para a gente tentar esclarecer, tanto para nós quanto para a FUNCAMP, tá? A FUNCAMP vai entrar muito mais fortemente a partir do momento em que eu já mencionei isso, a partir do momento que a gente selecionar os 4 subprojetos. Então, a participação da FUNCAMP vai ser mais ativa nesse momento, mas ela está aqui conosco, disponível para responder dúvidas em relação a qualquer coisa do edital, porque eles são também experts nesses editais, tá bom? FUNCAMP, aproveito para agradecer vocês, como sempre, né? A participação de vocês. Muitíssimo obrigada a todo mundo, e nos vemos por aí. Espero que vocês tenham sucesso na elaboração dos subprojetos. Ricardo, você quer falar? Um pouquinho, Ricardo FUNCAMP? Não, já só... Não, Ricardo Friol. Friol.
Vai ter mais de um Ricardo na reunião hoje. Obrigada. Obrigado, professora. Sim, a FUNCAMP fica à disposição, então todos podem contar com o nosso apoio. Dúvidas, esclarecimentos, entendimento do edital, dúvidas orçamentárias, pode contar com a gente aqui, toda a equipe está à disposição. Obrigado. Excelente encontro, excelente reunião. Valeu, gente. Obrigada. Feliz ano novo de novo. Tchau, tchau. Obrigado.